Você sabia que existem 2.639 cidades no Brasil onde tem mais gente recebendo Bolsa Família do que pessoas com emprego formal? Esses não são números de opinião, são dados do CAGED e do Ministério do Desenvolvimento Social, cruzados pelo Poder 360 em 2026. E o que esses números revelam sobre o comportamento humano é muito mais profundo do que parece. Porque o problema aqui ele não é político, ele é psicológico. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí, eu sou o Apogeu. E antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso deixar algo bem claro. O Bolsa Família existe por um motivo real. Milhões de famílias brasileiras vivem em situação de pobreza extrema, sem condições básicas, sem acesso até mesmo à oportunidade. É um programa de transferência de renda. Foi e ainda é necessário para essas pessoas. Mas existe uma diferença enorme entre um programa que serve de ponte e um programa que vira destino. E é exatamente aí que os dados começam a preocupar. O Maranhão tem hoje 1,66 beneficiários do Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada. Isso significa que em grande parte desse estado, receber o auxílio é mais comum do que ter emprego. E aí vem a pergunta que realmente importa. Não quem tem culpa disso, mas o que acontece com uma pessoa que cresce num ambiente onde receber é mais normal do que trabalhar. Por que o questionamento? Porque o comportamento humano ele é fortemente moldado pelo ambiente. A gente aprende o que é normal, observando o que as pessoas ao redor fazem. Se na sua cidade, na sua família ou no seu bairro, a maioria das pessoas recebe um auxílio e não trabalha, isso começa a parecer o caminho natural. Não é por preguiça nem por má vontade, mas porque é o que você conhece. E existe algo que agrava tudo isso. Existe uma regra no Bolsa Família chamada de regra de proteção. Ela foi criada com boa intenção, permitir que quem consegue o emprego continue recebendo metade do benefício por até 2 anos. A ideia era reduzir o medo de perder o auxílio ao buscar um trabalho, mas o efeito colateral é silencioso. Porque quando você recebe para trabalhar e recebe para não trabalhar, o cérebro começa a calcular. E em muitos casos, a conta não fecha a favor do esforço. Não é cinismo, é como um comportamento humano funciona. A gente tende a escolher o caminho de menos resistência, especialmente quando as duas opções entregam um resultado parecido. E aí, o auxílio que deveria ser uma ponte, começa a virar um teto. O dado mais assustador de tudo isso não é o número de hoje, é o que esse número representa daqui a 10 ou 20 anos. Porque uma criança que cresce vendo os pais dependentes de auxílio tem muito mais chance de reproduzir esse padrão, não porque é menos capaz, mas porque nunca viu outra referência. E aí a dependência ela deixa de ser individual e vira cultural, passa de geração em geração, silenciosamente. E o programa que havia sido criado para tirar as pessoas da pobreza, em alguns casos, acaba aprisionando as próximas gerações dentro dela. Os dados mostram que a situação ela está melhorando. Em 2023, eram 2.915 cidades nessa condição de dependência. Hoje, já são 2.639. O emprego formal ele cresceu. O Pente Fino excluiu 2,1 milhões de cadastros irregulares. Existe um movimento. Mas a pergunta que fica não é se o programa funciona, é se ele foi pensado para acabar. Porque todo o auxílio que se preze deveria ter como objetivo final a própria extinção. Não porque as pessoas não precisam, mas porque o verdadeiro sucesso de um programa social é quando as pessoas não precisam mais dele. Talvez essa seja a pergunta mais importante, que ninguém está fazendo em voz alta.